E atenção, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 189. E a temática de hoje é: o caminho para dentro é o caminho para fora. Boa noite, Newton César. A poesia voltou. Boa noite. Gostou do título? Para variar, excelente. Na verdade, esse título aqui é de uma música daquela banda canadense Rush, tá? Eu já conhecia essa música e na hora que eu estava escrevendo o texto ainda não tinha um nome, um título. Eu falei, mas esse título é legal. Então vou me apropriar. Boa. Né? The way out is the way in. Mas vamos lá, né? De onde que veio essa inspiração? Eu estava assistindo Para Variar, né? Adivinha o quê? Uma entrevista do Bernardo Kastrup e ele menciona em um determinado momento a respeito dessa coisa paradoxal que é você olhar para dentro e, através desse olhar internalizado, você ter acesso ao universo objetivo às avessas, digamos assim. E o quão difícil é para a gente, principalmente nós, os ocidentais, do mundo moderno, que a gente sempre se refere às filosofias orientais, mas pela perspectiva antiga, né? Porque se a gente for analisar hoje em dia o estilo de vida, mesmo nas grandes cidades do Oriente, é mais ou menos, né? Ainda que haja, obviamente há aquelas grandes diferenças culturais, mas o estilo de vida não é tão diferente assim dentro das grandes cidades, né? Então se perde essa ideia, né, de o mundo oriental e o mundo ocidental. Mas quando a gente fala, né, quando a gente se refere a isso, né, a filosofia ou o estilo de vida oriental antigo, né, das tradições antigas, né? E então, para nós, é um grande paradigma a ser vencido, porque para as filosofias antigas, esse exercício de se internalizar através de meditações, yoga, sempre foi uma tradição daquele lado do planeta, das coisas serem mais fáceis de se explorar por esse viés. A gente não, né? Porque somos o oposto disso, somos muito do universo objetivo. O Ocidente é bem caracterizado por essa ideia da externalização do universo objetivo aqui, que precisa ser trabalhado, né, construído, e isso acho que também explica muito das diferenças entre o Ocidente e o Oriente. Bom, então, assim, a partir desse... eu não vou lembrar, vou colocar aqui depois, embaixo do vídeo, tá, o descritivo, e depois embaixo eu vou colocar o link de acesso a esse vídeo, mas o que importa é que a partir daí eu desenvolvi esse texto e que é justamente essa ideia de quão difícil para nós é essa ideia de que, como assim, né? Nós, o ocidental que eu falo, mediano, né, influenciado por uma cultura materialista, fazer essa jornada para dentro, né? E como tem lá no templo de Delfos, né, conheça-te a ti mesmo, a gente teve até um episódio nosso, não vou lembrar o número agora, mas teve um episódio nosso que a gente abordou essa temática. Como é que seria, né, esse papo de você se internalizar e, através dessa internalização, você ter acesso a um universo exterior? Como é que é isso, né? Então, foi mais ou menos nessa pegada aí. Vou te passar já para fazer as primeiras considerações. Por quê? Porque eu não vou me estender muito, porque eu não lembro. Eu escrevi esse texto aqui, eu te passei o descritivo, mas não tive tempo depois de relê-lo. Então, eu acho que você deve ter ido mais vezes que eu, inclusive. Então, eu passo a bola para você e depois, em cima disso, a gente vai costurando. Pode ser? Isso, pode. A gente vai fazer um jogo de... Maravilha. Vamos lá, então. Aqui. Então, primeiro, perfeita a tua introdução. É isso mesmo que aconteceu. Mas é sempre bom lembrar que, graças à popularização das tradições orientais a partir dos anos 70 e 60, primeiro nos Estados Unidos e depois para o lado de cá, todo mundo hoje, no lado de cá de Greenwich, os ocidentais falamos de meditação, criamos até o termo mindfulness para tentar... Sim. Então, tem muita gente praticando e fazendo. Então, até isso, o mundo ficou meio homogeneizado. Todas essas grandes figuras, o Deepak Chopra, toda essa turma, é super popular aqui, escrevem livros, são autores de best-seller, quer dizer, não falta isso. Aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, quem quiser achar qualquer curso, qualquer uma dessas linhas vai achar com facilidade. A origem continua sendo no Oriente, os principais templos, as principais tradições, acho que continua lá, assim como os principais centros de produção científica, que foca no materialismo, na fisiosfera, está do lado de cá, mas está muito homogeneizado, né?
O que eu acho que seria legal ressaltar, que está no seu texto, que eu achei uma das partes mais legais, veja como eu falei, uma das partes, porque tem várias partes legais. Que legal. Essa ideia de que quando a pessoa internaliza, enquanto a ideia das tradições espiritualistas é olhar para a parte da noosfera, da teosfera, que está além do físico, você fez uma observação muito importante no texto, que algumas pessoas iam olhar e dizer assim, como assim? Eu estou olhando células, eu estou olhando órgãos, eu estou olhando corpo material e não estou vendo nada com relação ao cosmos, né? Bem lembrado, agora eu me lembrei que eu escrevi isso. Tá? Você tem razão. Então, isso eu achei uma coisa bacana, que é uma visão bem rasante, bem no primeiro nível, bem no nível do materialismo mesmo, que a pessoa, ela faz o exercício, mas ela não consegue ir além do que ela foi treinada e aculturada a pensar dessa maneira. Eu acho que isso é crucial mesmo, porque o que acontece? A gente parte do princípio desse... porque a premissa materialista é justamente essa de que tudo termina onde nós enxergamos aqui, certo? Essa mesa termina aqui, você termina aqui onde eu estou vendo, aquelas cortinas... Ou seja, as coisas representam elas mesmas dentro da possibilidade que possuímos de ter acesso a elas visualmente, ou através do tato, enfim, através dos nossos 5 sentidos. Então, quando a gente busca pela primeira vez a fazer a meditação, não estou falando que necessariamente isso acontece, mas o que seria natural você pensar uma mente materialista? De que essa jornada para dentro necessariamente vai continuar sendo dentro desse viés objetivo, ou seja, eu vou me internalizar, tentando observar como é que são meus órgãos internos, minhas moléculas, minhas células, meu fluxo sanguíneo, minha respiração. Isso faz parte de mim internamente? Faz. Acho que é a primeira porta de entrada, né? Mas não se resume a... Por que isso? Porque a gente tem essa questão cultural de achar que o universo subjetivo, ele não tem muita importância, é algo secundário, enfim, que acaba sendo o resultado de um mecanismo ainda não muito bem entendido da complexidade cerebral, né? E ele não é fundamental, né? Como é a visão oriental, por exemplo, de que a consciência, a gente pode interpretar como alma, o espírito, ele antecede a matéria, né? Então, para eles é normal fazer esse movimento e quando você se internaliza, você não vai focar nas suas células ou em algumas partes do seu corpo. Você pode até fazer isso, mas a coisa não se resume, não para por aí. Você pode adentrar em níveis de consciência, ou seja, imaginação, ou transcender o pensamento, mas continuar dentro do campo da consciência, onde você permite que haja um aprofundamento, mas não em nível físico, né? Ou seja, eu não vou partir dos meus órgãos para o nível molecular, átomos, partículas subatômicas. Não é esse nível de internalização, é um nível de internalização para dentro da consciência, né? Então, essa separação, acho que ela é importante e talvez explique, pelo menos em parte, o porquê da dificuldade. Né? Não, e outra, usando uma daquelas frases que eu gosto de falar, seria de se esperar de que alguém que ficou a vida inteira treinado e vendo o mundo sob essa perspectiva, teria uma enorme dificuldade para ir além. De novo, reforçando o que você falou, eu acho super válido fazer um exercício de tentar ver esse corpo como um todo e tentar olhá-lo pelas suas partes. Eu acho que vale. Só isso é uma tremenda de uma meditação. Dá para fazer, das micropartículas até as células, moléculas, órgãos, muito legal. Mas não precisa parar por aí. De novo, pensando agora com você, vale uma bela meditação, mas dá para ir além. Mas precisa de um treinamento, ou pelo menos precisa estar aberto à possibilidade de novo, o materialismo vê só a fisiosfera. A fisiosfera é o mundo material inanimado. Quando muitas pessoas entram e, tem a vida aí, eu sou um corpo, então é a parte material. A pessoa nem se toca que da fisiosfera houve um salto para a biosfera. A biosfera é maior que a fisiosfera. Ela não existe sem a fisiosfera, mas ela é maior, ela engloba e transcende. Sim. As pessoas até chegam aí, a vida eu entendo, legal, eu estou vendo, você está vivo, eu estou vivo, eu consigo diferenciar entre a vida e a morte. O outro salto para a noosfera, para a mente, as pessoas até vai, eu tenho um pensamento, eu consigo saber que eu tenho, mas começa a ficar difícil. Por quê? Porque sai do controle. Sim. A biologia ainda tem algumas fórmulas, eu consigo ver, ácido mais base, sal mais água, dá para a gente manter sob controle, mas
chegou na mente, fica nessa parte subjetiva e aí é outro departamento. E é mesmo. Só que a pessoa não está percebendo o que é. É como se fosse um grande ninho. É a fisiosfera, a biosfera, a noosfera e, dependendo de alguns, a teosfera, que é a parte espiritual. E todas elas estão um ninho, todas envolvidas, como se fosse um organismo. Sim. Parte e todo. Precisa ou alguém apontar para a pessoa ou ela descobrir por uma experiência própria. É verdade. Senão ela não vai enxergar. E você tocou num ponto que é muito importante, que é o descritivo dos diferentes níveis de enfoque. Então, quando você fala sobre a fisiosfera, a biosfera, a teosfera, você está descrevendo estados da realidade, digamos assim. Uhum. Quando a gente menciona, né, no início falamos sobre, né, moléculas, átomos, partículas subatômicas e por aí vai, tudo isso são descrições. Descrições que foram posterior ou aconteceram muito tempo depois da experiência, né? Ou seja, nós passamos a descrever o mundo com bastante precisão ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aqui só para tentar explicar para você o que eu estou pensando. Hoje em dia, quando a gente fala de temperatura, né, o termômetro, por exemplo, foi uma invenção humana. Você não consegue achar termômetros na natureza. Mas até então havia, sim, uma percepção de diferentes temperaturas. Né? O calor, frio, né, um tempo ameno. Havia essa diferenciação, mas ela era muito larga, assim, ela não era muito precisa. Né? Com a criação do termômetro, você teve a oportunidade de aí, sim, colocar mais escalas, mais níveis de descrição. E hoje em dia, para a gente, é muito fácil olhar no celular aqui e perceber, né, que hoje estamos com uma temperatura de 21 graus e eu vou me preparar adequadamente para sair de casa, porque eu tenho aqui na palma da minha mão um instrumento tecnológico que me permite ter esse nível de precisão. Da mesma forma que essa viagem para dentro, ela também entra nesse nível de escrutínio, digamos assim, descritivo, o materialista ele vai parar por aí. Por quê? Ele está apegado à descrição das coisas, achando que elas são elas por si mesmas. Ou seja, a descrição, ela antecede a experiência, é o caminho inverso. Então, por isso que, né, eu volto a dizer que é importante a gente inverter aqui. Ou seja, somos experiência antes de tudo. A descrição é um passo muito posterior. E o que a gente faz em termos de cultura, estamos habituados a pensar assim, a descrição, ela encerra em si mesmo o significado dela própria. Não, a descrição é a questão de você tentar descrever a partir de uma experiência. Então, aquela ideia do mapa, né, digamos assim, né? O mapa ele veio depois do território. Mas o materialismo é muito louco. Por quê? A visão materialista, ou o paradigma materialista, nos diz, não, o mapa é verdadeiro e a partir de um mapa existente, de alguma forma milagrosa, surgiu o território, não é? Então, assim, é muito maluco isso, né? E a gente, lógico, é um exemplo tosco, mas a vida dentro do paradigma materialista, ela é caracterizada justamente por isso, né? Por essa inversão de polaridades, né? Então, se a gente considera que somos experiência e o nosso corpo é a parte mais aparente de um universo interior que é muito mais rico e complexo, o universo a ser explorado é incomensurável e muito maior que simplesmente a aparência daquilo que nós estamos vendo. Ou, então, um outro exemplo, se eu vejo você triste, chorando, o que eu estou vendo ali é uma representação de um estado interior muito mais complexo. Deduzo, pelo fato de você estar chorando, estar com uma afeição assim mais séria, de que você está triste por um momento de tristeza, mas eu jamais saberei de fato, com todas as riquezas e detalhes, o que você está passando interiormente. Por quê? Eu estou apenas vendo uma representação de um universo subjetivo para o qual eu não tenho acesso. Né? Então, assim, acho que desculpa, falei demais aqui, mas é só para a gente fazer essa ideia, fazer aqui essa diferenciação para conseguir chegar nessa ideia de como é que o universo subjetivo pode ser, de fato, realmente explorado e como é que depois dessa viagem para o subjetivo, a gente volta a ter acesso ao objetivo. A gente não chegou lá ainda, mas a gente chega. Porque muito bom, mas essa tua introdução, ela serve para enfatizar isso. A parte da fisiosfera, ela está bem mapeada, para usar o termo que você usou agora, e também com mecanismos que nós humanos conseguimos desenvolver para poder medi-los e controlá-los. Então, eu sentia a temperatura antes, hoje eu tenho criamos um aparelho para medi-la.
criamos um aparelho para medir o som, criamos um aparelho para medir a luminosidade. Então, a parte da fisiosfera a gente dominou muito bem. A parte que, um pouco além da biologia, legal, nós temos o mesmo corpo, se somos normais, temos 2 rins, um coração e tal, mas calma, reagimos de maneira diferente, apesar de sermos o mesmo corpo, reagimos de maneira diferente ao externo, ao interno, a parte genética, uma série de outras coisas. Sai um pouco do controle. Quando chega na mente, emoções, sentimentos, é aí que a coisa sai tão fora do controle e as pessoas principalmente os materialistas, sentem falta desses aparelhos de medição e controle. Sim. E não conseguem relaxar ou não conseguem perceber que existem outras maneiras de a gente poder lidar com a coisa. A nossa ambição e a nossa ânsia de controle é tão grande que, por exemplo, a gente criou o teste de QI para poder fazer um nivelamento intelectual cognitivo entre as pessoas. Ele é super falho, ele tem todos os problemas que tem, mas é a ferramenta que se usa hoje em dia. Mas aí recentemente o pessoal começou a discutir e descobrir que, peraí, no máximo a gente consegue ter um balizamento da parte cognitiva de um grupo de pessoas local. E o resto? E as outras inteligências? O que me diz da tua inteligência emocional, da tua inteligência musical, da tua inteligência espiritual? Nada. O teste de QI não diz nada. Pois é, né? Então, seria de se esperar que as pessoas se sentissem órfãs, se sentissem perdidas. De novo, como é que as pessoas podem, então, entrar nesse mecanismo, como a gente estava falando, de poder se internalizar, de poder navegar nesse oceano fabuloso da noosfera e teosfera? Alguém apontando, olha, existe. Existem alguns caminhos, que foi escrito há 2.000 anos, 3.000 anos, 500 anos, ou experimente. Exato. E também existem práticas que você pode usar para experimentar, ou tenha uma experiência de pico um dia em algum lugar, no supermercado, no carro, em algum lugar, e tente ir atrás dela. Né? Se permita, né? E lembre-se sempre, depois da experiência, ela vai ser filtrada pela tua cultura. Então, ela vai ser filtrada e vai ser interpretada parcialmente. Ela vai ser a tua verdade, mas ela não é a realidade. Sim. Ela vai ser um mapa que vai servir para você. Porque é sempre essa ideia de que se a gente quiser compartilhar isso com outras pessoas, necessariamente vamos precisar de uma linguagem, vamos precisar de um meio, ou seja, né, vamos ter que escrever isso, ou fazer um vídeo, registrar isso de alguma forma. E só aí a gente já distorceu, né? Porque não vai ser nunca igual a experiência. Lógico que tem algumas pessoas com mais habilidades do que outros para conseguir descrever esses fenômenos, mas a descrição ela é inerente ao processo. E não há nenhum problema em descrever, eu acho muito pelo contrário, é bastante útil. O problema foi que o universo materialista, né, ou a pessoa materialista, ela passa a enxergar a descrição como uma realidade em si, né? E não simplesmente como apenas uma forma de você tentar comunicar aquilo, né? Então, né, mais uma vez, né, se a gente apelar aqui para o peso das coisas, né? Então, antigamente eu poderia, né, levantar essa taça aqui e chutar. Isso aqui deve ser, sei lá, 500 gramas. Não, na verdade, sim, eu falei errado, né? Na verdade, eu sinto que isso aqui tem um peso específico. Com a possibilidade de a gente inventar uma balança, agora a gente sabe que isso aqui tem 500 gramas, e então eu consigo ter um nível de descrição muito mais preciso a respeito do que isso aqui é. Então, a criação de mapas, e mapas cada vez mais precisos, ela é muito bem-vinda. O problema é achar que o mapa é o território, o problema é achar que 500 gramas equivale à experiência de levantar essa taça. Né? E aí que eu acho que mora o problema. E aí eu não sei se você concorda comigo que ao a gente tentar fazer qualquer processo de internalização, seja ele meditação, contemplação, os psiconautas com as substâncias enteógenas ou psicodélicas, para que você possa empreender essa jornada, em primeiro lugar, você precisa acreditar que ela é possível. Né? Então, a primeira grande barreira é possível isso? Ou estamos falando de pessoas que são de culturas primitivas, que não podem ser levadas a sério, porque apenas o paradigma cartesiano-newtoniano pode responder a todas as coisas. E o que acontece também, né? Como o sucesso do iluminismo e da ciência foi tão estrondoso, a gente vai ter sempre uma tendência a achar que, poxa, mas olha, funciona, né? Então, dentro do paradigma cartesiano-newtoniano, a gente conseguiu colocar um homem na Lua. Então, dá muita segurança
Então, a partir do momento que você me propõe a entrar em um estado meditativo, onde o paradigma cartesiano newtoniano não presta mais, ele não vai funcionar mais, por que eu me submeteria a algo assim, sendo, né, que está mais do que provado, né, que ele vai funcionar na essência do universo objetivo aqui? Por que eu vou perder meu tempo? Então, esse acho que é o primeiro ponto, né? O que você acha? Acho legal. E eu acho que ele vem com duas frentes que fazem com que as pessoas fiquem com o pé atrás. Primeiro, ele não é controlável. Ele escapa das equações, daquilo que eu posso controlar. O subjetivo escapa disso. E segundo, ele pode ser perigoso. De que forma? Porque, por exemplo, quando o governo norte-americano e a cultura norte-americana conseguiu criar a ideia de que substâncias enteógenas, substâncias psicodélicas, são equivalentes a drogas, e drogas são perigosas porque causam alucinação, e a alucinação tira você da realidade e pode colocar a sua vida e a dos outros em risco. E vamos ter que reconhecer que essa campanha publicitária foi muito bem feita. Sim. Foi muito bem feita. Porque até hoje, para quem viu naquela época, vai associar naturalmente. Falou em LSD, é droga. A gente pode fazer um parênteses depois. Só continuar a sua linha de raciocínio, que depois eu queria fazer um parênteses aqui em relação à ideia das substâncias enteógenas, psicodélicas, proporcionarem um tipo de visão mais pacífica, amorosa, e isso ser contra, por exemplo, os ideais bélicos. Isso, o status quo da época. Eles estavam percebendo isso. Era, ao invés de... Porque o momento histórico qual era? Ao invés de apoio à guerra no Vietnã, apoio ao investimento maciço em armamento, não, paz e amor. Nada disso, somos todos iguais. Não, nada disso. Vamos para outro caminho. Isso poderia revolucionar Claro, não é a única explicação. Sim, claro. Como tudo, mas quem estuda o movimento histórico que começou lá e como foi bem sucedido, chegou até aqui. De novo, até hoje, porque a palavra droga ela é muito forte, ela tem uma conotação muito forte, como negativa. Sim. Então se associou diretamente. Tanto é que o movimento hoje qual é? Olha os termos que se usa. Enteógeno, psicodélico, que tem o seu termo específico que significa ir além da realidade. Nada a ver com alucinação, nada a ver com colocar risco de vida. Inclusive, se for buscar na bibliografia, você encontrar raríssimos casos em que uma pessoa, sob o efeito dessas substâncias, causou algum mal, e quando causou, se descobriu que elas tinham outros problemas patológicos mentais, né? Então, voltando, por que agora a gente estaria vivendo o renascimento disso? Porque o mundo mudou, se passou, está se estudando lá nas universidades, tem terapias já assistidas, uma série de coisas, e nós estamos redescobrindo isso. Está facilitando muito essa viagem interior para muita gente. Sim. E mais legal, assim como há 3.000 anos, 2.000 anos, Buda, etc., várias daquelas pessoas experimentaram uma série de coisas e deixaram escritos uma visão de mundo e mapas interessantes. Já existem mapas muito bem feitos de pessoas que têm passado por essas experiências agora e que servem como referência. Sim. E que é muito legal. Você não precisa viver exatamente o que a pessoa viveu, mas se está dentro desse escopo, olha, você está aqui nesse clube, não se preocupe, você não está alucinando, você está vivendo experiências que são esperadas e, mais importante, te fez bem? Você está melhor consigo mesmo? Porque em muitos casos está sendo usado com pacientes terminais. Sim. Essas pessoas estão deixando a vida de maneira mais confortável, mais resolvidas, está cumprindo a função. Com certeza. Muito e bom. Tudo isso essa é a ideia de um renascimento dessa viagem interior, nesse caso, assistidas por substâncias, mas também é possível fazer sem substâncias, com técnicas que são milenares. Exato. E eu acho que também chega um momento dentro do nosso papo aqui que dá para a gente explorar, então, esse aspecto da viagem para dentro, onde você transpassa o limite do universo individual e começa a se mesclar com um universo que não é apenas seu. Então, vamos lá. Isso é interessante também. Muito legal. Porque dentro da viagem para o universo subjetivo, a gente tem o quê? A possibilidade de a gente sair dos domínios do ego.
Só que, como já outras pessoas mapearam também, né? Falando do mapeamento, agora vamos voltar para o mapeamento feito no Ocidente. Temos aí Freud, temos aí Jung, dizendo que a gente não se resume apenas ao ego. Existem outras porções de nossa psique que também são tão válidas quanto o nosso ego, que participam na nossa formação, no nosso desenvolvimento, no nosso comportamento, mas a gente não tem acesso a isso, né? Então, o inconsciente, e mais precisamente falando um pouco mais agora do Jung, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Então, a gente passa a ter acesso ao que é o nosso inconsciente, porções nossas que escondemos por algumas razões, por traumas de infância, porque em algum momento alguém disse que isso não era legal, fomos colocando isso para baixo do tapete e fomos deixando lá escondidinhos, mas isso ainda interfere no nosso comportamento, a gente não percebe, faz isso de forma inconsciente, senão não seria inconsciente, mas continuam ali influenciando a nossa vida. Esse é o primeiro passo, né, digamos assim. O segundo passo é você perceber que, né, de acordo com a própria ideia do Jung de inconsciente coletivo, de que você consegue, a partir daí, sair para fora dessa dimensão individual e adentrar numa dimensão que é coletiva. E aí também as pessoas podem ter dificuldades nisso. Eu já tive dificuldades nisso porque tive acesso a Jung ainda adolescente, e eu confesso a você que para pular do inconsciente individual para o inconsciente coletivo, para mim, era muito complicado. Por quê? Porque, para mim, mais uma vez, né, a ideia de que o cérebro era o retentor da consciência, ou seja, a caixa craniana, o cofre da nossa caixa craniana seria o espaço ali onde a consciência estaria armazenada, não teria ligação nenhuma com esse universo objetivo aqui fora. Então, tive grandes dificuldades de entender, e depois chegou o momento que eu joguei o livro do Jung lá de volta na estante e não me envolvi mais com Jung por um bom tempo, porque eu não entendia isso. Hoje, com os olhos de hoje, eu percebo que a ideia de um universo que tem que ser fundamentalmente mental e está em todas as coisas, o universo inteiro é constituído por mente, né? Não uma mente que está dentro da minha caixa craniana, nem dentro da sua caixa craniana, mas uma mente que perpassa a todos nós e a aquilo que existe. E não existe uma fronteira. Quando a gente fala em termos de consciência, não existem fronteiras muito bem definidas. Lógico que dentro do encapsulamento do ego, fica muito fácil para eu definir aqui que eu sou esse corpo e que eu não tenho nada a ver com essa mesa, e você, outra pessoa aí do lado, também não tem nada a ver comigo. Eu não consigo ler os seus pensamentos, você não consegue ler os meus. Teoricamente, em condições consideradas como normais, a gente não consegue fazer isso. Então está muito bem definido. Porém, ao fazer esse movimento para dentro, né, você começa a perceber que essas divisões muito bem definidas, elas deixam de existir, né? E esse aspecto acho que é interessante a gente falar a respeito Tem deles. outra coisa também que você gosta, e se a gente podia agregar nisso daí, bárbaro. Pelo condicionamento físico, cultural e da vida, a gente acostumou com essas limitações. Elas estão muito claras, esses territórios únicos, representados pelo ego encapsulado, bárbaro. No momento que as pessoas conseguem transpassar o primeiro portão, vamos colocar assim na metáfora, legal, eu entendi que existe um universo subjetivo e que dá para explorar e que dá para me dar porções da realidade que eu não estou enxergando, bárbaro. E a pessoa começa a praticar, se a experiência for bem sucedida, ela vai, invariavelmente, ela vai sentir o ego ameaçado porque esses borrões vão se dissolver. E isso, para a maioria das pessoas, por experiência, dá pânico. As pessoas não estão acostumadas a não se ver assim. Então, precisa ter também uma preparação ou uma experiência de choque violenta, que as pessoas vão e voltem, ou então ela precisa estar preparada para que isso pode vir a acontecer e que precisa se acostumar a... Agora, imagina o pânico e também a razão pela qual muitas pessoas às vezes começam, mas não continuam. Bem colocado, é verdade. E aí também cai de novo naquela coisa, é perigoso. Corre o risco, eu não posso me perder. Né? Então, de novo, cai naquela esfera do é melhor não fazer, isso é coisa para outras pessoas, não é para mim. De novo, nos acostumamos tantos a ter controle, essa ilusão do controle, que tudo que escapa nos deixa numa situação desconfortável. Sim. E quem vive bem no desconforto? Só quem está muito preparado para lembrar que é tudo impermanente, que é tudo, na realidade, um grande desconforto, que o conforto é uma grande ilusão. Isso demanda
tempo, experiência, energia, um bom mentor, uma série de coisas que nem todo mundo tem acesso. Né? E é interessante, porque você falou agora em controle, e me veio à mente também a ideia de que não seria a ideia de ego o suprassumo do controle, ou seja, eu, como Márcio, sou essa pessoa que nasci na Lapa, meus pais eram Maria Clara e Alcino Cruz, enfim, morei em vários lugares, estudei na escola XYZ, ou seja, eu tenho uma narrativa preparada que me diz que eu sou isso. A partir do momento em que você percebe que existem outras porções suas que elas escapam completamente dessa narrativa, dessa história que você conta para si próprio, a ideia de você perder o controle, ela passa a ser real, né? E aí o ego, como ele é esse modelo de identidade pessoal, ele vai lutar contra isso, porque isso foge de controle. E o ego é praticamente sinônimo de controle, né? E a coisa passa a ser perigosa se existe desconhecimento. Mas a partir do momento que você passa a buscar conhecimento, esse medo ele vai perdendo a sua força, né? Mas o que a gente está mencionando até o momento, eu acho que é legal enfatizar também, que a gente está falando sobre você se enveredar por esses caminhos de interiorização de maneira voluntária, mas existem experiências espontâneas, né? Experiências de pico que ocorrem em um momento, às vezes, de contemplação, como é o caso daquele italiano lá, esqueci o nome dele agora. Fagin. Fagin, não. Fagin, né? Fagin. Esqueci o primeiro nome dele. Federico Fagin, isso, exatamente. Que foi simplesmente beber uma água lá na cozinha de madrugada, estava pensando em nada, olhando para fora, assim, da janela, e passa por uma experiência espontânea, onde ele é praticamente tomado pela experiência. Então, aí o ego realmente ele sai de controle, mas por uma experiência que foi espontânea, né? Que também é importante colocar. Mas, voltando aqui, você não acha que a questão do ego como o suprassumo do controle ele vai tender realmente a querer tomar posse de volta? Falou tudo. Quando o Alan Watts coloca aquela ideia do ego encapsulado na pele, é bem isso, né? Ele está preso, ela está controlada. Quer ver uma coisa que me ocorreu agora? Tudo que você falou agora é genial. Mas olha só, um passo antes dessa ideia de ou viver uma experiência involuntária ou passar por um processo voluntário de tentar ter uma experiência dessas, como ela pode ser impactante. Um passo antes. Uma pessoa que aceite fazer uma terapia e tem uma mínima ideia do que é o processo terapêutico. Se o processo for bem feito, ela vai se dar cara a cara com sombras, com aspectos dela, do ego dela, que ela não reconhecia. E o que vai acontecer em vários casos, você como profissional dela vai saber, muitas pessoas abandonam o barco, não aguentam o tranco. Não é para qualquer um aguentar aquilo. Isso é parte de mim? Meu Deus, não pode ser. Não pode ser. Verdade. E o quanto a gente transfere, o quanto a gente introjeta, o quanto a gente separa para não querer reconhecer. O tempo inteiro. Inescapável em todo e qualquer ser humano encarnado neste planeta. Muito bem colocado, é verdade. E a gente em consultório acaba se deparando com esse fenômeno quase sempre. É o passo anterior a entrar nessa profundidade da prática voluntária. Imagina, de novo, é uma prática assistida. Algumas pessoas são assistidas por uma substância, outras pessoas são assistidas por um terapeuta. Sim. De novo, existem momentos que a pessoa não aguenta o tranco. É verdade. Mas na medida que haja suporte e entendimento e conhecimento, passos podem ser dados nessa direção. O objetivo dela tem que ser forte e claro o suficiente para ela poder ir além. Ela saber que a jornada vai implicar nesses riscos, mas que o benefício lá no médio e longo prazo vai compensar todo esse tipo de coisa. Porque muitos, a gente falou dos que não dão certo e abandonam o barco, mas quantos não tiveram uma vida muito melhor graças a isso? Com certeza, né? Senão não existia terapia, né? Bom, 34 minutos aqui. Bom, para quem não sabe que chegou agora no nosso canal, a proposta, né, do nosso canal é sempre fazer, né, episódios de 60 minutos, uma horinha aí que a gente achamos, né, lá no início, muito tempo atrás, muitos anos atrás, que seria o suficiente para abordar assuntos de forma decente, digamos assim, né, de forma mais aprofundada. Bom, então, mais ou menos aí, um pouquinho mais da metade, eu acho que já adentramos aí num momento em que a gente consegue falar sobre esse processo que tem tudo a ver com o ego, né? Mas o ego já enfraquecido por esse processo de interiorização e já acostumado a fazer essas
incursões, digamos assim, no universo subjetivo, vai percebendo que quanto mais você adentra esse universo subjetivo, mais você adentra num campo de... E a ideia de campo é justamente isso, né? Não existe a ideia de eu conciso, é um eu mais indiferenciado. Então, acho que aqui é legal a gente colocar duas palavrinhas que vão ser chaves a partir de agora, que seria o seguinte, a proposta da diferenciação e da indiferenciação. Então, na medida que a gente se vai adentrando nesse universo subjetivo, vai percebendo que não existem fronteiras definidas dentro do universo da consciência, você consegue sair do seu inconsciente individual e adentra no inconsciente coletivo. Muitas vezes o inconsciente coletivo adentra em você e você nem percebe. Né? Não é só essa ideia de eu faço esse movimento daqui para lá, seja lá esse para lá onde for, porque obviamente não se encontra aqui na dimensão do espaço-tempo, aponto o meu dedo apenas como uma forma metafórica de me referir a isso, mas também há essa influência do inconsciente coletivo para dentro de você. A questão é que como a gente está encapsulado dentro do ego, a gente não percebe isso, mas é como se fossem marés, né, que vão e voltam o tempo todo nos influenciando, arquétipos e por aí vai, né? A ideia da diferenciação e da indiferenciação é muito importante nesse momento. Por quê? Porque passa para esse momento a ideia do como é que você faz essa jornada para dentro que acaba se tornando uma jornada para fora. Como se fosse vamos pegar aqui a ideia do funil, que eu também coloquei no texto descritivo, me lembrei agora. A ideia do funil, né? Ou seja, o ego seria a parte estreita do funil, né? Então, seria um funil invertido, digamos assim. Você adentra a partir da parte estreita e a parte mais larga do funil é a parte mais ampla de nós mesmos, que seria o inconsciente coletivo, até o momento que você sai pela boca do funil e passa a ter essa experiência do indiferenciável, essa experiência do uno, né? Que alguns místicos, monges budistas, yogis já tiveram, que é essa ideia da conexão com o profundo, a conexão com o uno, né? Então, acho que esse é um momento onde justamente você passa a ter essa ideia da indiferenciação, ou seja, até os próprios psiconautas, né, as experiências psicodélicas, passarem essa sensação, né, ou esse descritivo depois, quando eles retornam das experiências, de que, poxa, eu me senti em uníssono com tudo. Muito comum. É muito comum. E olha que interessante, isso aconteceu e continua acontecendo. E o que é mais interessante, todos voltam, porque essas pessoas não morreram, elas voltam. E elas voltam com a experiência. Então, elas conseguem, quando elas lidam bem com a coisa, elas conseguem lembrar que, sim, nessas coordenadas de espaço-tempo, eu sou esse veículo de manifestação do profundo. Mas, ao mesmo tempo, na minha essência, eu também sou toda essa parte indiferenciada, e daí vem aquela ideia que você colocou no final de que, sim, todos nós somos a mesma coisa. Eu estou olhando, é o profundo olhando para mim pelos teus olhos, é o profundo falando comigo pelas tuas mentes. Mas quando a pessoa experimenta isso, senão fica uma coisa de chavão, né? Mas você me fez lembrar uma coisa que eu queria engatilhar agora, deixa eu ver se eu consigo ver. Tem uma parte que é bem interessante também nas tradições, que é na viagem que a gente faz no interior, e dá para ir em níveis mais ou menos profundos. Durante essa viagem, enquanto houver uma testemunha, é um tipo de experiência. O que é essa testemunha? Eu estou observando a mim, eu estou observando o Márcio, eu estou observando o meu corpo, eu estou observando o mundo, ótimo. Está ainda indiferenciado. O grande pulo do gato é quando a testemunha se dissolve. Sim. E tem gente que consegue descrever exatamente o momento em que a testemunha se dissolve. Quando você deixa de ser a dualidade e passa a ser o não dual, o profundo, uma coisa só. E essa experiência, eu acho que eu tive um lapso dela, mas quem descreve diz que é uma coisa impressionante. Eu não acho que eu passei por essa experiência, impressionante. E mesmo as experiências profundas da testemunha já é muito legal. Você já conseguir se observar e conseguir... Como a gente conversa agora, quando eu e você falamos do universo, para muitas pessoas, para o materialista, o universo é só aquilo que imagens do Hubble, imagens do James Webb, que é legal. Mas para nós, a gente consegue ir além, a gente consegue ver, a gente dá alguma coisa a mais da matéria escura, da energia escura, a gente põe a consciência no meio, mesmo sendo muito complicado conceituar e além de 3 dimensões.
Sim. Aquilo que a gente já falou várias vezes. Como conceituar mentalmente 4, 5, 6 dimensões? Não dá. Complicado. Mas a gente consegue sentir, até porque a gente experimentou algumas coisas diferentes. Isso é muito legal. Talvez esse seja a grande sacada da mudança da consciência planetária. Mais pessoas conseguirem vivenciar isso e quando voltarem, relaxarem um pouquinho mais com relação ao que é essa vida e a morte, né? Ah, sim, com certeza. E aí eu acho que chega no momento em que faz jus à segunda parte do título, né, que é o caminho para fora, é de justamente nesse momento, quando você está dissolvido, digamos assim, no todo, você é o todo. E sendo o todo, você está num universo objetivo. Você deixou de estar encapsulado dentro do seu ego, né? Que é a ideia do idealismo metafísico, né? Que a morte representaria o quê? O momento em que você é reintegrado a essa matriz, Exato. digamos, mental. Você saiu desse momento de dissociação. A encarnação seria caracterizada por essa dissociação ao longo da vida, né? Onde você vai permanecer encapsulado dentro de um corpo, dentro de condições finitas e vai se dissolver no infinito novamente, levando todas as suas experiências para que o todo possa absorvê-las. E, né, voltando a falar sobre isso, que eu me lembrei também, que é importante, desculpa, eu estou falando aqui muito hoje, sobre aquela ideia da simbologia da morte, né, cara? Quão interessante é isso, né? Mais uma vez voltando a falar sobre isso, que é a ideia da foice, né, cara? Como uma simbologia da colheita, né, cara? Eu não estou dizendo que isso é um símbolo, digamos assim, bonito, né? Ou legal, mas parece que é uma intuição, uma verdade intuitiva, digamos assim. Quem bolou sabia o que estava fazendo. Dessa ideia de que, poxa, o que fica, né, depois que morremos, né, se acreditamos, né, que tudo é fundamentalmente mental. A experiência ela se dissolve nesse aspecto mental, transpessoal, digamos, e o todo, o uno, né, ou Deus, seja lá o nome que a gente possa dar para isso, o próprio universo, acaba reabsorvendo essa experiência pelo ponto de vista único daquela encarnação, e isso passa a enriquecer todo o cabedal, como posso dizer assim, o banco de dados, digamos, desse universo. É muito legal. Tudo que você falou é por aí mesmo. A gente já discutiu isso, é bem legal. Uma metáfora que eu gosto muito não existe nenhuma onda no oceano igual. Mas no momento que ela quebrou, ela voltou para o oceano. Ela é o oceano. E ela vai se preparar de novo, e o oceano não é mais o mesmo depois daquela onda que quebrou e vai formar outras e tal. É genial. E olha, o mais legal pessoas como nós sacaram isso há milhares de anos, e está escrito faz tempo, e tem as práticas aí para se fazer e tal, e a gente não, muitos de nós não fizemos isso, ou demoramos para fazer isso. Veja o nosso caso, mesmo a gente teremos tudo para estar num caminho totalmente materialista, por sorte, não nos conformamos com ele e tivemos sorte de toparmos com pessoas e circunstâncias na vida que nos levaram para outras coisas. Muita gente não teve essa sorte. Muita gente, talvez metade da população, está mais preocupada em sobreviver, não sabe onde vai dormir hoje, não sabe se vai comer. Então ela não tem condição de estar pensando, não tem condição de estar vendo como a gente está vendo agora. Significa que elas não têm experiências de pico espiritualistas? Não, muitas delas têm toda hora. Mas vai estar filtrada e interpretada de acordo com aquela visão dela de sofrimento, de pouca nível de consciência para poder enxergar o que é tudo isso da vida. E fica interessante também, né? Isso pela teoria integral também, o quão interessante é esse aspecto da consciência, que ela sai do nível de sobrevivência e ela vai sendo ampliada pelos diferentes modos de você abordar a realidade, né? Você não gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Não, antes de falar, o próprio Maslow, quando faz a pirâmide, baseado na parte moral e de sobrevivência, todo mundo lembra, no livro dele ele fala da parte do material, da sobrevivência sexual, pertencimento e tal, e para ali. Ele não conseguiu escrever, só fez artigos científicos e foi publicado depois num livro póstumo, que haveria mais 2 passos na pirâmide, que seria a autorrealização, a pessoa, poxa, já resolvi tudo, deixa eu ser aquilo que eu posso ser. E no final, a autotranscendência, eu sou além, e a autotranscendência vai além, é unir-se ao profundo, é sair, deixar de ser testemunha. E ele sacou isso na década de 60. Muito bom.
Genial. Talvez também influenciado pela onda aí da explosão das substâncias psicodélicas também, né? Todos eles Porque estavam eles naquela... participaram do mesmo movimento, né? Todos eles estavam ali. Todos puderam experimentar com tudo aquilo e foi genial. E também como um bom observador. Sim. É um bom sociólogo, antropólogo, psicólogo. Ele é por definição, um bom observador. Exato. E essa ideia também, voltando a falar um pouquinho ainda dos anos 60, né, sobre o quão inconveniente foi esse movimento hippie, né, e justamente foi rechaçado, né, o governo americano, principalmente, foi o principal ator nessa empreitada, né, de taxar tudo como droga, né, e de deixar tudo ilícito. Por quê? Por causa da inconveniência do momento, né, ou seja, tem esse povo todo contra o governo, né, o pessoal só querendo viver em paz. Isso não é conveniente, né? Porque né, precisamos de guerra, precisamos, né, movimentar o setor bélico, precisamos de ter ordem, controle das coisas e esse povo todo. Lógico que, mais uma vez, né, a gente não pode tem que ficar claro isso no nosso canal, né? Apologia ao uso recreativo dessas substâncias, não somos a favor disso, acho que nem eu nem você somos a favor disso, nunca falamos isso, né? Eu acho que as coisas precisam ser feitas com o mínimo de responsabilidade, né? Mas, em função de tudo aquilo que a gente estuda, a gente vai atrás, né, busca conversar com as pessoas, não dá para a gente colocar tudo no mesmo saco, né, e simplesmente... também não acho assim que o uso dessas substâncias acabam sendo úteis para todo mundo. Acho que tem pessoas que realmente não possuem as condições psicológicas de participarem de nada com a presença dessas substâncias, mas, no geral, o que está sendo explorado e mapeado em função dessas substâncias tem sido realmente muito revolucionário, principalmente no campo das terapias, né? Mas olha que interessante. Naquela época, que a gente tem estudado bastante, o que era psilocibina, ibogaína, tudo que era natural, não trazia dependência, não causava grandes estragos, dava para ter uma experiência bacana, dava essa experiência libertadora, e daria para ser levada em âmbito de estudo científico-terapêutico se fosse bem encaminhada por um grupo de pessoas que estivesse bem intencionada e se as condições do mundo fossem outras. LSD e aquelas que foram produzidas em laboratório, não. Sim. Elas são perigosas, elas causavam morte, dependência, uma série de coisas. Agora, de novo, surge uma novidade na sociedade. Todo mundo vai explorar. E cada um vai explorar da sua maneira. Quando o governo, quando as autoridades percebem que está saindo do controle, é natural e até função delas trazer para o controle. E usando das ferramentas que têm poder. Banimento, legislação. Afinal de contas, o Estado tem o monopólio da violência e uma série de outras coisas. É muito fácil falar daquela época, mas também a gente pode fazer paralelos com coisas atuais. Nós fomos testemunha, a nossa geração foi testemunha de como começaram a surgir as impressoras 3D. Uau, dá para fazer tanta coisa legal, dá para fazer desenhinhos, dá para fazer bonecos e dá para fazer fuzil. Verdade. Surgiu inteligência artificial. Puxa, eu posso fazer pesquisas para minha faculdade de textos. E também posso criar bombas, posso criar venenos, posso criar uma série de outras coisas. E está acontecendo neste momento. Porque nós somos assim. Nós humanos somos assim. E mais uma vez, né, mais uma vez é a questão da motivação, né? Ou seja, o que diferencia uma pessoa da outra é a motivação. E de onde vem a motivação? Do universo subjetivo, né? Então, que é sempre a causa, né? O universo é mental, ou seja, tudo tem uma causa mental. Tudo que existe aqui adveio, né, de uma causa que é mental por natureza, né? Então, assim, temos essa dificuldade também, né? Falando, né? Agora já tem 10 minutos ainda, um pouquinho mais, para a gente falar sobre isso, que é uma das dificuldades que a mente materialista teria para empreender essa jornada rumo ao universo interior, né? Que é justamente essa ideia de que a gente, assim... perdi o fio da meada agora. Caramba, que raiva. Vamos lá. Escapou. Universo mental... Como fonte, né? Tá. Que essa ideia... Voltei agora. Bom. Como fonte de tudo. Porque nós, como seres finitos, nascemos em algum momento e sabemos que vamos morrer, enxergamos tudo dessa maneira, né?
Ou seja, a gente aplica o mesmo espelhamento a tudo ao nosso redor. Então, todos os outros seres vivos fazem a mesma coisa, ou para isso reforça essa ideia. O próprio planeta um dia vai morrer, opa, isso reforça a ideia. As estrelas morrem, olha, isso reforça a minha ideia. Isso vai reforçando essa ideia de que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, a ideia de algo que não possui um começo, nem um meio e nem um fim, que já esteve sempre aí, nos soa também paradoxal, né? E aí a mente acostumada com esse tipo de condicionamento, ela vai ter extremas dificuldades em conceber uma dimensão, digamos assim, onde o tempo não existe, né? Que também faz parte do nosso sistema cognitivo, e não existe essa ideia de um universo 3D, né? Com largura, altura e comprimento. Então, isso também acaba criando uma enorme barreira para você compreender como é que seria, então, me unir ao todo, passar a ser Deus, sendo que eu sou uma criatura finita. E se a própria religião me diz que Deus é algo lá fora, muito separado de mim, Jesus é o meu Salvador, e eu sou esse ser mortal, pecador, que não tenho nenhuma relação com isso. Então, a própria religião acaba tendo um aspecto mais institucional, digamos, né? Não é a nossa relação íntima com a religião. Estou falando mais do aspecto das instituições. Nos colocam essas barreiras também, dizendo, você não tem nada a ver com isso. Então, isso cria um outro nível de barreira que é, eu não vou acreditar nessa experiência, porque como assim eu vou ter uma experiência em uníssono com Deus, com o universo, sendo que as próprias religiões, o padre, que eu respeito muito, me diz que isso não é possível, ou que talvez fosse coisa, sei lá, do capeta, algo assim, né? Tem também esse... Tem. É uma outra maneira de enxergar o poder e a força do processo de aculturação que nos prende aqui. De novo, se eu estou acostumado com essa realidade em que é ação e reação, que eu tenho limites claros, espaço-tempo, coordenadas nesse sentido, é muito difícil conceber na falta de uma palavra melhor, uma entidade que esteja fora do espaço, fora do tempo e que abarque tudo. É muito complicado. De novo, algumas coisas transcendem o cognitivo, não vai ter jeito. O máximo que dá para fazer é tentar pavimentar um mínimo de condição para que as pessoas, se tiver uma experiência, ela consiga minimamente absorvê-la e experimentá-la. Senão, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Outra coisa interessante aí a parte da religião é bem interessante porque volta um pouco do que você falou no começo. E a gente nem percebe isso. Inversão de papéis e de interpretação. Assume-se, na maioria das grandes religiões, principalmente as monoteístas, que nós, criaturas, somos a imagem e semelhança de Deus. Não. O Deus que nós criamos é a nossa imagem e semelhança. Exato. É invertido. Ele favorece quem gosta dele, pune quem não gosta dele. Ele é todo antropomórfico. Sim. A gente nem percebe isso. E criamos uma grande arapuca e não saímos dela. Exato. Muito bem colocado. E realmente é tudo invertido, né? Tudo invertido. É tudo invertido. E essa ideia da religião, a acepção da palavra, né? Que é o religare, né? Que é essa ideia de voltar a ter conexão com algo maior do que a gente mesmo. E que as pessoas até entendem intelectualmente, mas passar pela experiência é uma coisa mais complicada, né? Então, existem, lógico, esses religiosos, as pessoas sentem isso e descrevem isso da maneira como conseguem descrever, obviamente, mas existe toda essa barreira intelectual que nos impede, por exemplo, que haja essa ponte entre a sua religião e, de repente, uma tradição mais filosófica do Oriente, por exemplo, onde ali os mecanismos ou o mapeamento disponível seria muito mais acessível, digamos assim, do que você fazer uma jornada que, de repente, pela sua religião, ela é apenas apenas ocorre de forma espontânea. Não existe ali um método para você chegar no mesmo lugar, digamos assim, né? Então, lógico, eu não estou querendo aqui diferenciar uma religião de outra no sentido pejorativo. Eu acho que cada uma tem a sua particularidade e, em essência, não em aparência, ela tem a sua razão de ser. Mas o que você acha desse aspecto? Acho genial. Eu acho que como toda instituição, acho que religiões e quaisquer outras podem servir para algumas pessoas em determinados momentos, mas não pode não servir para todos.
eu sou daqueles que fazem a distinção entre religiosidade e espiritualidade, e quem está na espiritualidade às vezes não precisa da conceituação. Mas sabe uma coisa que me veio agora, um insight que me veio agora, uma epifania? Olha que interessante. Voltando no tema. Para facilitar a vida dos materialistas, que têm muita dificuldade de entrar nesse processo, de mergulho no interior e poder ir depois para o exterior, talvez seja possível fazer o exercício de uma meditação ou uma introspecção guiada. Em que sentido? Lembra de exercícios de relaxamento? Sim. Que a gente pode ir passo a passo no corpo? Dá para fazer. A gente pode sentir isso fisicamente. E se permitir, pode ir além do corpo. Tivemos esse tipo de experiência, não? Imagine, continuando depois, olha, imagine a Terra, e a pessoa pode, sendo guiada, imagine o sistema solar ir abrangendo, e se ela se permitir, até chegar no segundos antes do Big Bang, e aquela coisa toda, talvez ela tenha imagens na cabeça dela do telescópios e todas as coisas. Se ela se permitir, ela pode mergulhar naquilo e ter uma experiência fantástica e ter, pelo menos, flashes, pinceladas dessa conexão interior-exterior, que são simplesmente faces diferentes do mesmo espelho. Sim, né? com certeza. Do universo, faces do mesmo verso. Mas aí, aí também tem um problema que é essa ideia da questão da meditação guiada, que pode haver esse tipo de alegação, né? Poxa, mas não tem nada a ver, isso é apenas coisa da minha imaginação. Sim, sim. Porque tem esse preconceito também. Tem. A gente, principalmente no mundo ocidental, atual, imaginação para a gente é uma coisa sem importância, é uma coisa que só existe dentro da minha cabeça, e ela, enfim, já abordamos isso aqui em outros episódios também, né? Mas a imaginação está onde? Na mente. Exato. Né? Então não está em outro lugar a não ser na mente. Tudo está na mente. E a imaginação é um processo importantíssimo. Sem imaginação, nada do que estamos vendo aqui agora existiria. Né? Tudo advém da imaginação. Então a gente tem um preconceito enorme contra a imaginação e é um aspecto importantíssimo de nossa psique que precisa existir, precisa ser alimentada e a gente menospreza veementemente. Esse é outro tipo de problema. Então, o risco sempre há. Encardou tem risco, bem-vindo ao clube. Mas para quem se permitir, essa pessoa pode ter uma experiência extraordinária e depois pode ir explorar de outras maneiras. Me ocorreu assim para quem tiver muita dificuldade. Sim. Agora, vai ser inescapável. Para algumas pessoas, alguns de nós, quando a gente encasqueta, não há o que fazer mudar, a não ser que a pessoa tenha uma experiência muito forte e mesmo assim, às vezes, ela sempre terá o direito de descartá-la achando que é delírio, imaginação, alguma coisa fora do controle. Por quê? Porque se colocar o ego em risco e a existência dela estiver fundamentalmente ligada ao ego, ela vai rechaçar. É normal. Mecanismo de sobrevivência. Existe uma outra instância também, Newton, falando com você agora aqui, que me ocorreu, que é o seguinte também. Estamos abordando o paradigma materialista desde o início desse episódio, mas pode haver um momento, como já existem casos, muitos relatos de pessoas nessas condições, aquelas que conseguiram êxito no universo material, ou seja, as pessoas ricas, com muitas condições materiais, de chegarem nesse momento tão esperado, né? Ao longo da vida. Aquelas pessoas que conquistaram, não aqueles que já nasceram, mas aqueles que conquistaram riqueza. E perceberem, não é isso. Eu consegui tudo aquilo que eu queria e continuo infeliz. Né? Então, o que vai fazer com que elas procurem esse universo interior para além da materialidade? O sofrimento. O sofrimento acaba sendo também uma dessas formas de obrigar essa pessoa, porque assim, ela pode também ir para o outro lado, que é extremamente perigoso, que é suicídio. Muito infelizmente também acontece, né? Da pessoa não conseguir respostas ali dentro daquele universo, ela não foi preparada para lidar com algo que seria para além da fisicalidade ali. Poxa, eu conquistei tudo que eu consegui, tudo aquilo que eu planejei, eu consegui, conquistei, não estou feliz, e aí? Né? Vou me matar. Acontece. Mas também pode acontecer o contrário, como existem muitos casos. Você tem aí, casos muito interessantes, executivos que largam tudo e vão empreender uma jornada aí ao Oriente, né? Passarem aí alguns anos dentro de mosteiros no Tibete
e voltam completamente transformados dessas experiências, né? Porque por perceberem que realmente não estava ali na fisicalidade, nos objetos, no universo tangível, objetivo, as respostas para suas indagações mais profundas. Né? Aquelas que conseguem passar dessa fase do niilismo, de querer se matar, suicídio, etc., e se olharem ao redor, eu estou infeliz, mas tem gente feliz aqui ao meu redor e não tem tudo que eu tenho. Qual é o sentido para elas? O que elas conseguiram? O que elas estão enxergando que eu não estou? E vários desses vão e empreendem essas jornadas do herói que são geniais, transformadas em livros, filmes, uma série de coisas. Zilhares. É muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Se a gente for procurar, a gente vai achar muito. Né? Será que deu, Newton? Acho que deu aí, 1 minuto e 35, acho que deu. Então... Fomos para dentro e fomos para fora. Exatamente, né? Fomos para lá, né? E voltamos. Então, queria agradecer mais uma vez a uma participação impecável e insubstituível. E até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Então, um grande abraço. Combinadíssimo. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.